Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 28 de julho de 2019, e vamos dar início aqui no canal a uma nova série chamada Psicografias, onde nós vamos conhecer e estudar 4 cartas psicografadas por Chico Xavier e que constam no livro Eles Voltaram, publicado em 1981. Nós vamos estudar uma carta de criança, uma carta de adolescente, uma carta de adulto e uma carta de idoso. E essas cartas vão nos ajudar a termos uma pequena ideia do que existe do lado de lá, as impressões desses espíritos que desencarnaram nas mais variadas idades e as suas experiências ao retornarem para o mundo espiritual. É claro que nós não podemos generalizar essas experiências. Cada caso é um caso, mas eu tenho certeza que estes nos ajudarão a formar uma ideia, a ter uma noção do que acontece do lado de lá, sem contar outros tantos temas interessantes que são elencados nestas cartas. Então, eu espero que você goste, eu espero que esta série te incentive a ler mais livros de cartas psicografadas, pois, sem dúvida nenhuma, é um dos fenômenos espirituais mais interessantes que nós podemos ter acesso. Muito bem, nós vamos começar com uma carta de criança que está no capítulo 7 e traz a mensagem de Edivaldo Roel da Silva Júnior. Vamos lá. O menininho Edivaldo Júnior era uma das grandes alegrias do casal Edivaldo Roel da Silva e Dona Maria Badia da Silva, residente em Uberaba, Minas Gerais. Formava com seus irmãos Rogério, Elisete e Sandra uma constelação familiar muito feliz. Júnior nasceu em 2 de dezembro de 1970. Apesar de doentinho, com enfermidade congênita no coração, levava uma vida quase normal. Aprendeu muito cedo a escrever o seu prenome com letras maiúsculas, vendo o trabalho de seu pai, pintor de letras. Escrevia Edivaldo no chão, nas paredes, onde pudesse, com muita graça, despertando a atenção dos familiares, sempre enfeitando a parte superior da primeira letra com pequenos rabiscos. Gostava de estudar, mas frequentou escola apenas 3 meses. A Escola Estadual América, pois desencarnou precocemente em 7 de maio de 1979, antes de completar 9 anos de idade, deixando seus pais desconsolados. Poucos dias depois do doloroso acontecimento, escreve a confreira e amiga professora Isabel Bueno, residente em Uberaba, Minas Gerais, que, atendendo gentilmente a nosso pedido, entrevistou os pais de Júnior. Uma amiga presenteou sua mãe com o livro Luz Bendita, de Emmanuel pelo médium Chico Xavier e Rubens Germinhazi, editora Leal, que lhe trouxe muito conforto e grande meditação sobre a vida além-túmulo. Os familiares do menino Edivaldo não são espíritas. Conheciam o médium Francisco Cândido Xavier de vista e pelos programas de televisão, mas nunca haviam conversado com ele. Em julho de 1979, sua mãe, Dona Badia, foi ao grupo espírita da prece pela primeira vez, em companhia de sua irmã,
e conversou com o médium sobre a desencarnação de seu filho, dando referências somente de nome, idade e data de seu falecimento. Naquele encontro, Chico Xavier lhe informa que o espírito do menino Edivaldo estava amparado por sua avó Maria de Carvalho, ao que Dona Badia responde que sua avó não tinha este nome. Em seguida, o médium lhe disse que estava falando no seu ouvido que era sim Maria de Carvalho. Foi então que Dona Badia se lembrou do seu nome verdadeiro, recordando o fato de todos a chamarem por Augusta, pedindo desculpas ao médium. Em outubro de 1979, a mãe volta ao grupo espírita da prece e coloca sobre a mesa um pedido de notícia, recebendo no final da reunião a seguinte informação dos espíritos: Filha, Jesus nos abençoe. O querido filho permanece reconstituindo as próprias forças espirituais junto de abnegados benfeitores da vida maior. Confiemos no amparo de Jesus, hoje e sempre. Depois, em janeiro de 1980, dia 25, voltou Dona Badia ao grupo espírita da prece, conversando rapidamente com Chico Xavier durante o atendimento que antecipa o trabalho, tendo o médium convidado a mesma a voltar à noite para a reunião. O casal Edivaldo Roel da Silva compareceu já no fim da reunião, e qual não foi a sua surpresa quando foi lida a mensagem psicografada do menino Edivaldo, com provas de perfeita identificação. Estou de novo numa escola com muitos amigos. Querida mamãe Abadia, peço a sua bênção. A vovó Maria de Carvalho e a tia Amélia, que me diz ser nossa tia desde que a senhora ainda era menina, me trouxeram até aqui para escrever que estou bem. A notícia é para o seu coração, para o papai Edivaldo, para a Elisete, para a Sandra e para o Rogério. Quando cheguei para a casa da vovó Maria, eu ainda estava muito doente, mas já melhorei e estou de novo numa escola com muitos amigos da minha idade. Tudo é tão lindo, mas eu ainda sinto muita falta de sua presença, do papai e dos irmãos. Mas estou informado de que devo ser forte para vencer e dar aos meus entes queridos as alegrias que lhes devo. A vovó Maria diz para não chorarmos com tristeza. Tenho a ideia que vejo a senhora chorando e pensando em mim. Se isto é assim, mesmo quero tranquilizá-la, afirmando que vou sempre indo para melhor. Mamãe Abadia, abrace o papai, as meninas e o Rogério por mim, e peço ao seu coração querido receber muitos beijos de seu filho, sempre seu filho do coração, Edivaldo Roel da Silva Júnior. Notas e identificações. O seu pai, em suas informações, disse-nos, a entrevistadora professora Isabel Bueno, ter estabelecido duas condições para acreditar na veracidade de uma mensagem de seu filho. Primeira, que a assinatura fosse idêntica à que escrevia o menino antes de aprender a ler e escrever, e também a que aprendeu na escola. Verificamos que a mensagem foi assinada conforme a identificação estabelecida. O prenome como aprendeu em casa, antes de frequentar a escola, até os dois pequenos rabiscos em cima da letra E, plenamente reconhecidos por seus pais, e o nome de família assinado da forma aprendida na escola. Segunda, que na mensagem houvesse referência à sua mãe, avó do menino, mas com seu verdadeiro nome, Maria de Carvalho, pois a mesma era chamada de Augusta de Carvalho,
porque não gostava de seu nome legítimo. Todos a chamavam de Dona Augusta. No seu atestado de óbito consta Maria de Carvalho, o que surpreendeu a muitos da sua família que ignoravam seu verdadeiro nome. Na mensagem, Edivaldo se refere inicialmente à vovó Maria de Carvalho, numa perfeita identificação. Dona Maria de Carvalho desencarnou há 11 anos na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Satisfeitas as duas condições estabelecidas pelo pai, não houve dúvidas sobre a aceitação da mensagem pela família e por todos que tiveram conhecimento do fato. Mas como para completar a identificação, aparece outra prova irrecusável de referência, a tia Amélia. Informou-nos Dona Abadia, mãe de Edivaldo, que a tia Amélia era sua vizinha do tempo de menina, muito amiga de sua família, e a quem ela chamava de tia, por amor e admiração. Certificamo-nos de que quando Dona Abadia se casou, a tia Amélia já havia desencarnado. Seu nome era Amélia Alves Carvalho e desencarnou há 16 anos em Uberaba. Quando cheguei para a casa da vovó Maria, eu ainda estava muito doente, mas já melhorei e estou de novo numa escola com muitos amigos da minha idade. Esta frase define perfeitamente a vida de uma criança após a sua desencarnação. No mundo espiritual, existem cidades com lares, escolas, templos, instituições, hospitais, locais de recreações, etc. O corpo espiritual sofre as consequências dos problemas, traumas e doenças do corpo material, necessitando de refazimento ou tratamento após a morte física. Edivaldo não precisou de hospitalização, tendo sido conduzido para a casa de sua avó, vovó Maria, que já estava no além havia 11 anos. E quando Júnior se recuperou, voltou a frequentar uma escola, que naturalmente funciona nos moldes das escolas terrenas, também com crianças agrupadas pela idade e grau de instrução. Tendo a ideia que vejo a senhora chorando e pensando em mim, Júnior disse uma verdade, pois não há barreiras nem com a morte física para aqueles que se amam, permanecendo unidos pela sintonia mental. A humanidade encarnada e desencarnada está mergulhada no fluido universal, que permite a propagação do pensamento, unindo as almas afins. Para a família, a mensagem representou a esperança e a consolação na certeza da continuidade da vida depois da morte. A mãe de Edivaldo nos afirma, a entrevistadora, com um sorriso de felicidade, que o seu maior conforto é de saber que seu filho continua vivo. Isso trouxe alegria e paz a seu lar, para prosseguir nas lutas da existência com os outros filhos que Deus lhe deu, Sandra, Elisete e Rogério, citados na mensagem, e Andréia, nascida recentemente. Verificamos, assim, mais um dos inúmeros casos em que a doutrina consoladora dos espíritos esclarece para manter viva a chama da esperança no difícil percurso da existência humana. Bem, esta era a mensagem e eu espero que vocês tenham gostado. São mensagens como esta que, sem dúvida, mexem profundamente com as emoções dos familiares quando têm a oportunidade de receber uma carta dessa natureza que lhes atesta a continuidade da vida. Mas talvez você esteja estranhando, afinal, como uma criança que não tinha sequer chegado aos 9 anos de idade consegue escrever dessa maneira, não é? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Bem, eu vou explicar aqui aquilo que eu aprendi com as entidades a este respeito. O processo de psicografia não é como retratado nos filmes, em que o médium está ali sentado, o espírito chega do lado,
começa a falar no seu ouvido ou pega a sua mão para escrever. O que acontece é um fenômeno mais complexo e mais interessante que eu particularmente denomino de triangulação mental. O que acontece é o seguinte: o médium está ali sentado, pronto a escrever. Ele está mediunicamente receptível. Ao seu lado está o benfeitor espiritual, o seu mentor, o seu guia, aquele espírito mais particularmente ligado à tarefa do médium. Então se aproxima o espírito comunicante, se estabelece uma ligação mental entre a mente do médium, a mente do mentor e a mente do espírito comunicante. Efetivamente, quem vai escrever é o espírito mentor do médium, por ter maior afinidade com o médium. Se você tem alguma mediunidade, se você trabalha em terreiro, se você trabalha em centro espírita, você sabe que é muito mais fácil receber um espírito que você já está acostumado que um espírito completamente desconhecido, não é? Porque há afinidade. Então, o espírito comunicante começa a pensar naquilo que deseja escrever. O mentor recebe essa carga mental e a transmite para o médium, que consegue passar aquilo para o papel. Quando chega ao fim da carta, quando o médium tem essa disposição, como tinha Chico Xavier, esse laço mental está tão vigorosamente estabelecido, tão robustamente fortalecido, que o espírito comunicante consegue, inclusive, controlar a área motora do médium, conseguindo assim assinar de forma muito semelhante àquilo que assinava quando estava na Terra. Mas, essencialmente, a psicografia é um fenômeno de triangulação. Assim, a criança vai falar e vai pensar numa linguagem de criança, mas o mentor, recebendo esse pensamento, o transforma numa linguagem compatível de um adulto. E é por essa razão que a mensagem chega, trazendo todos os detalhes e todas as informações que a criança queria passar, mas construída de forma correta, harmônica, como seria o pensamento de um adulto. É isto que explica esse tipo de mensagem. Por outro lado, olha que coisa curiosa, né? O pai da criança colocou duas situações que deveriam acontecer para que ele acreditasse na mensagem, né? Que a criança escrevesse, assinasse da forma como ela havia aprendido o seu nome antes de ser alfabetizada e que fosse citado o nome da sua mãe, um nome verdadeiro. E isso também é muito comum. As pessoas chegam até as sessões de psicografia muito céticas e frequentemente saem dali com o queixo caído, porque, quando possível, os espíritos fazem questão de atender às solicitações. Por outro lado, vamos pensar, né, como a gente exige dos médiuns, né? Porque a maioria não tem essa disposição de conseguir grafar de forma semelhante a que o espírito escrevia. E muita gente acaba descrendo nas mensagens porque não tem os seus caprichos atendidos. Porque, do ponto de vista espiritual, é o seguinte: há um esforço danado para trazer o espírito, conseguir realizar uma sessão harmônica para que ele venha escrever, para que ele traga uma palavra de consolo, e ainda assim a postura da maioria dos familiares que vão receber é de ceticismo, é de negação, em que a espiritualidade tem que fazer todo um movimento para que essa pessoa acredite em benefício dela mesmo, né? Mas isso é muito comum. Bom, por fim, vocês devem ter notado uma coisa muitíssimo interessante, que o Espírito diz que estava melhorando
que estava numa escola com outras crianças. E às vezes vejo, por exemplo, pessoas dentro da Umbanda falando assim que quando tem um trabalho de criança, não são crianças que estão ali. E eu fico pensando, gente, quantos relatos de médiuns videntes eu já tive contato, já tive notícia, que em dia de trabalho de criança vem o terreiro cheio de crianças. Qual o problema em aceitar isso? É um fato espiritual. Sim, existem casos em que a criança desencarnando em tenra idade, ao retornar para o mundo espiritual, assume a aparência que tinha antes da sua encarnação, portanto, uma aparência de adulto. Mas há tantos outros casos em que, psiquicamente, a criança, estando afeita à idade cronológica de seu corpo, continua no mundo espiritual sem necessariamente retornar à forma adulta, muitas vezes aguardando o momento propício para que pudesse reencarnar, voltar à Terra. Isto é uma coisa básica, simples, que toda a literatura mediúnica aborda, mas que muita gente ainda se espanta, não é? Então a gente está no terreiro fazendo um trabalho de criança com Cosmo e Damião e muitas pessoas acreditam que se tratam de adultos manifestando-se com forma infantil. É claro que a gente respeita, mas na nossa casa, no nosso trabalho, nós sabemos que se tratam de crianças mesmo. Bem, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nova série, que ela possa instigá-los a buscar mais informações sobre a vida espiritual, sobre os livros que trazem cartas psicografadas, principalmente pelo potencial consolador que estas obras trazem. Afinal, a morte é simples transformação e todos nós um dia vamos nos encontrar com aqueles que já se foram. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.